Vou te explicar o contexto da minha operação de abertura hoje. Primeiro, eu começo fazendo um panorama de abertura. Eu vou olhar os juros americanos, eu vou olhar a força do dólar no mundo e vou acompanhar também o ouro. O ouro tem uma correlação direta com o dólar. Então, nesse caso, o ouro a gente pode dizer que tem uma relação positiva com o dólar? Nesse caso de hoje, é um caso atípico. Por que é um caso atípico? Quando eu olho para o dólar index está negativo, ele está caindo 0,11. Só que eu olho para o ouro e o ouro está positivo. O ouro está positivo 0,87. Antes de entrar nesse assunto, eu preciso explicar o que é correlação. Correlação é quando eu comparo duas variáveis e elas podem ter uma correlação direta ou inversa. Se a correlação for direta, o ouro sobe e o dólar sobe. Se a correlação for inversa, o ouro sobe e o dólar cai. Tem esses dois parâmetros. Antes de olhar para o ouro, eu vou olhar para os juros. Juros americano positivo é dólar para cima. A correlação do dólar com juros é positiva. A primeira correlação que eu olho do dólar com o ouro é positiva também, porque os dois são ativos de proteção. Então, se eu quero proteger a minha carteira, por exemplo, mesmo fazendo day trade, eu tenho carteira. Então, eu tenho alguns milhões em patrimônio, eu vou fazer essa gestão dos meus milhões. O que eu faço? Eu tenho 3 formas de proteger o meu patrimônio. A primeira delas é comprando renda fixa Brasil, porque a renda fixa é muito boa. Renda fixa americana também está num bom momento agora, por isso que os juros americanos estão subindo. A outra forma é comprando dólar, e tem uma quarta forma, que é comprando ouro. Ouro é proteção, dólar é proteção, juros é proteção. Tá? São os 3 principais parâmetros aqui. Quando eu entro para o day trade, eu preciso de trazer essa correlação, mas para o curtíssimo prazo. Aqui, o que eu percebo? Que eu tenho o SDMXN positivo, 0,56. O SDMXN é o peso mexicano. O peso mexicano, ele ganha valor. Então, quer dizer que emergentes estão perdendo valor frente ao dólar. Quando eu tenho o SD primeiro, quer dizer que é o dólar frente ao MXN. Então aqui eu tenho dólar frente ao peso mexicano. Nesse caso ele está subindo. Quando eu venho para o Brasil, então, eu tenho dólar Brasil para cima. Só que aí eu começo a medir essa força do dólar frente a moedas fortes. Então eu vou começar a olhar para o euro, eu vou começar a olhar para a libra, eu vou começar a olhar para o iene, para saber se esse dólar está ganhando valor só sobre moedas fortes ou se o dólar também está ganhando valor sobre moedas fracas. Essa relação é muito importante para entender. Pode acontecer do país emergente tá para um lado e o país de primeiro mundo tá para o outro. Por que a gente usa aqui então o SDMXN e não o SDBRL, por exemplo? Você pode usar o SDBRL, só que quando você olha o SDBRL, você está olhando o dólar à vista. O dólar à vista, pode olhar? Pode, eu tenho ele aqui, ó, o SDBRL. Tá caindo 0,20. Só que isso aqui é o à vista. O grande volume do nosso mercado, o grande fluxo cambial, ele vem do futuros. Porque a gente não tem papel moeda suficiente para prover essa liquidez de dólar. Tá? Então, se eu quero uma liquidez grande em dólar, eu sou um banco, eu não vou pegar papel, não existe papel mais. Como que eu vou ter essa liquidez? Dólar futuro. Então, eu sou uma indústria, eu quero comprar uma máquina, essa máquina custa 20 bilhões. Eu vou lá comprar 20 bilhões de dólares em papel moeda? Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 20 bilhões e travar, ligar para a mesa da Rico, nossa corretora, eu vou ligar aqui para o meu assessor e falar assim, olha, eu preciso fazer uma proteção em dólar, eu quero comprar uma máquina de 20 milhões. Ele vai me perguntar, Tino, qual data que você compra essa máquina? Eu falo daqui 2 anos. Então eu vou travar hoje meu preço do dólar. Então eu quero travar meu dólar a 5,50. Ele vai me falar o custo dessa operação é X. Então daqui 2 anos, se o dólar tiver R$7, eu tenho dólar a 5,50. Se o dólar tiver 4, eu tenho a 5,50. Então eu estou travado de risco. É isso que as grandes empresas fazem. E isso que gera volume no dólar. Então quando eu tenho uma arbitragem, uma proteção, um swap cambial, o swap, nada mais, nada menos, é só a troca. Eu estou trocando dólar agora por dólar no futuro. E a liquidez do swap está aqui no dólar futuro. Então, quando a mesa da Rico vai executar uma ordem grande de bilhões, essa ordem passa via algoritmo, que são os HFTs, ela causa uma distorção no dólar, mas o que manda no dólar é o cenário macro. E é o cenário macro e a relação com o ouro que a gente está entendendo aqui nesse exato momento. Não é simplesmente vai cair porque vai cair. Não. Se você olha hoje, com juros americanos subindo, e você olha aqui, ó, o MXN subindo, o DXY subindo, o que você pensa?
dólar vai o subir. dólar vai subir. Só que quando eu vou entrar mais no macro, eu vou entrar mais nos pormenores, o que eu percebo? O dólar perdendo valor frente ao euro, ao iene, frente a moedas fortes, o dólar tá caindo 0,11, mesmo subindo contra os emergentes. Com esse euro, com esse dólar perdendo força frente a grandes moedas, o que está acontecendo? A galera que tem dólar tá trocando dólar por euro, tá aproveitando esse momento que o dólar subiu muito. E aí, o que eles fazem? Mesmo fazendo essa troca, eles têm aversão a risco. E essa aversão a risco, eles vão pro ouro. Então, hoje, especificamente, nessa operação que eu fui, que eu vou te mostrar que tem mais de R$ 1.000 aqui, é por quê? Porque o dólar está perdendo valor frente a moedas fortes. O dólar subiu muito no dia anterior. Mesmo com o ouro subindo, eu acredito que a galera está comprando ouro e eles vão vender dólar. Isso é um viés do altino. O sistema está mostrando que o dólar é para cima. O juros está mostrando que o dólar é para cima. Mas como eu não... O sistema quântico vai me dar o time de entrada. Então, quando a gente der play aqui, a agressão tá negativa, é top. Eu vou querer vender. Estrangeiro tá vendendo, eu vou querer vender. Então, o micro também tá mostrando que pode ter uma venda. Aqui é minha tela gravada, minha operação 92. A relação direta do dólar com o ouro, a relação do dólar com o ouro é direta. Então, se o ouro sobe, o dólar sobe. Positivo. Positiva. Nesse contexto em específico, que eu tenho dólar perdendo valor frente a grandes moedas, e o dólar veio subindo muito no Brasil ontem, por conta do cenário macroeconômico interno, risco fiscal aqui no Brasil, faz o L. Você fez o L? Não. Se você fizer o L, você nem vai estar nessa mentoria aqui, meu parceiro. Você nem tá aqui. Então, beleza. Se você fez o L, comenta aqui. Tô brincando. Se Jesus 22 também comenta, porque é muito melhor, né, pra economia. Beleza. Então todo mundo acredita, dólar pra cima, o dólar estourou 5,50 ontem, bonito. Aí hoje o pessoa física chega, taca, ele compra de dólar. Só que aí, Max, se eu quero travar minha operação dólar a 5,50, eu vou comprar dólar a 5,60? Não, velho. 5,51? Não. Por quê? Se eu quero travar meu dólar a 5,50 e o dólar tá 5,51, 1 centavo é pouco? É. Mas 20 bilhões vezes 1 centavo. Dá volume. Então, essa operação de crédito vai gerar um volume grande em spread, em taxas. Então, qualquer centavo faz a diferença. Porque eu tô falando da minha boleta de... Eu tô operando aqui 5 do cheio, dá 25 mini. Isso no mercado não é nada. Nada. Perto de 20 bilhões. E eu tô falando de 20 bilhões de dinheiro de verdade. Porque eu tô usando a alavancagem. Então, eu tô boletando aqui, ó, com R$ 1.300.000 a minha ordem. Só que, na verdade, eu tenho como garantia lá na Rico 5 mil. Por isso que eu até ouvi uma ordem rejeitada aqui por conta da margem de garantia. Então, eu limito minha perda, mas vou esticar os meus ganhos. Então, nesse dia, o pessoa física que não entende nada de macro vai comprar, mas o cara que tem assinante de sistema quant não compra porque a agressão tá negativa, estrangeiro tá vendendo. Não vende. Aí, quando eu venho pro Brasil, o mercado já abriu, todo esse cenário que eu tracei foi antes da abertura. Quando eu venho pro Brasil, 9 horas da manhã, nossa bolsa abriu, eu vejo daí negativo. Eu falo assim, esse dólar vai derreter. Eu não vendi mais antes. Por quê que eu não vendi antes? Porque a curva estava positiva. Eu falei que curva para cima é dólar para cima. E eu também tenho receio. Por quê? Porque está muito perigoso. O dólar está numa zona estranha. Ontem o dólar subiu 100 pontos sem parar. Né? A gente pegou aqui na sala ao vivo mais de 23 pontos. Mas eu quero vender. O que eu faço? Vou dar o play aqui, essa é minha tela, conta real, gravada. O que eu fiz? 9h02 da manhã, vendi o dólar. Vendi o dólar barato, porque ele tá no 15. Só que qual que foi o meu panorama macro da manhã? Eu falo assim, olha, eu tenho um viés que o dólar pode bater os 5,501. Aí é o viés do altino. Eu percebo que o juros está negativo, a galera compra ouro, mas o dólar perde valor frente a grandes moedas. Tá? O que eu faço? Minha operação andou aqui 2, 3 pontos, andou 2 pontos, minha operação andou 2,5 pontos, a operação andou 2,5 pontos, quase 4,5 pontos. Eu já tenho nesse momento aqui R$ 875 de ganho. Tá? O que eu fiz? Trouxe meu stop para o zero, a regra número 1 do mercado. Perder dinheiro. E a regra número 2? Nunca esquecer da primeira. Boa, boa. Eu tomo muito risco, mas o dólar acima dos 5,50 é um dólar estressado. Então, nesse caso, cara,
Isso aqui é pré-rolagem de dólar. Eu não vou pagar para ver. Uhum. Eu quero 1.250 nessa operação, mas se der ruim eu vou sair com 125. Poxa, para operar 2 minutos, R$ 125 está ruim. Nesse vídeo é muito engraçado, eu até grito aí, bate dólar, bate dólar. Por que bate dólar? Para ele se deslocar contra o preço justo, tem que ter alguém querendo vender. Uhum. Então tem que ter estrangeiro vendendo, Sim. bancos vendendo, agressão vendendo. O sistema Quant confirma o meu viés macro. Altino, e se o estrangeiro estivesse comprando agressão positiva e DI positivo, você venderia? Não, não venderia. Por quê? Porque eu vejo que a galera tá comprando ouro, mas elas também podem comprar real, porque o MXN tá Isso valorizando. é algum indício de virada ali, né? Justamente, algum disso. Então eu vendi aqui a 5,15, querendo sair ali no 10,5, percebe que eu tô com o mouse aqui, tô olhando, tô acompanhando, mas eu espero. Eu podia sair com R$ 1.000, mas eu não quis 1.000. Cara, se eu tenho um viés que o dólar pode cair mais 10 pontos, vou esperar. Pronto, saiu a minha ordem. Então essa aqui foi a operação da abertura de hoje. Essa aqui é uma estratégia que eu passo para várias pessoas, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma visão de mercado, que já têm uma ótima experiência. Uhum. Mas, se você tiver do zero, você também pode aprender essa operação de abertura. A gente nem combinou isso, né? Mas eu queria te falar propor uma coisa. Para você operar mais dólar do que índice. Tá. Por quê? Porque o dólar, não é que o dólar é melhor do que o índice, mas quando você fez o teste da mesa proprietária, você operou mais dólar e passou. Só dólar. E aí você começou a ficar aqui, aí você vai pegando outra visão de mercado. Aí você foca mais, às vezes fica junto com o Carlos, ele quer focar mais no índice. Não, velho, vamos focar mais no dólar. Pega essa operação aqui, revê essa aula tá gravada, tô gravando vídeo aqui dessa aula, vou subir essa aula no YouTube gratuita. Você que está assistindo pelo YouTube, se você quiser ter uma mentoria individual direto comigo, igual eu tô fazendo com o Max aqui, o Max é da nossa equipe. Mas você pode ter uma mentoria individual comigo. Aqui embaixo eu deixo o telefone do comercial. Eu preciso saber se você tem perfil para receber essa mentoria. Porque você percebe que o conteúdo aqui é muito avançado. Se o Max não sabe nada de gráfico, se o Max não sabe nada de correlação, se o Max não sabe nada de fluxo, ele não vai aproveitar o valor dessa aula. Então, de conhecimento aqui, velho, eu passei 12 anos de experiência. Só que você que tá aí, eu não sei a sua experiência. Então você tem que clicar aqui embaixo, chamar o comercial, o meu setor vai te avaliar para saber se você tem perfil para mentoria individual, e aí, tendo perfil, sendo aprovado, você pode estar aqui do meu lado. Aí você pode vir operar junto comigo, tá? O escritório está aqui em Belo Horizonte, e você tem aula individual comigo pelo Zoom, mas se você quiser, você pode marcar um dia, o Max opera, o pessoal que está gravando aqui também opera, a gente tem um analista aqui, você pode vir um dia operando aqui. Não é todo mundo, é só quem faz a mentoria individual, porque eu realmente quero transformar a vida desse cara. Aprendeu, Max? Gostou? Aprendi. Top. Valeu, meu parceiro. Valeu. Dá o like, curte o vídeo. Mais o que mais? Dá o like, compartilha. Chama o Max, parceiro. Se você clicar aqui no comercial, você vai chamar o número do Max, você vai falar direto com o Max. Vai falar Aí. comigo. Pra você ver, chama o Max.